Hello everyone, how are you people? Sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa nona aula de gramática. E hoje nós iremos aprender algumas partes da gramática de inglês, tá bom? E são elas. Vamos aprender como perguntar, por exemplo, de onde você é, né? E dizer de qual país nós somos. Vamos também aprender o presente progressivo, a diferença das palavras a lot e a lot of, a pronúncia do artigo definido the, que pode também ser the. Vamos também aprender as palavras some, any e none, ok? É uma gramática que não é muito difícil, mas tem bastante conteúdo para você hoje. Ok? Então, vamos lá prestar atenção aqui na nossa lousa e começar com a nossa aula, ok? Bora lá começar. Muito bom, pessoal. Nós temos aqui, então, o nosso primeiro quadro, tá? Com a pergunta, where are you from? De onde você é? Se eu quisesse perguntar, por exemplo, de onde ela é, eu diria, where is she from? Se fosse ele, where is he from? Se fosse a Mary, where is Mary from? E aqui nós temos alguns exemplos, tá? De como nós iríamos responder a essa pergunta. Eu vou dizer, por exemplo, ó, I'm from Germany. Eu sou da Alemanha. I'm from the USA. Eu sou dos Estados Unidos. I'm from England. Eu sou da Inglaterra. I'm from Italy. Eu sou da Itália. Percebam que nós temos aqui, ó, uma diferença, né? No caso, I'm from the USA e os demais não têm esse the, que é o artigo definido, né? O, a, os, as na frente. Muito bom. Antes de nomes de países, estados, cidades, nós não usamos o artigo definido na frente. Porém, temos algumas exceções de países, da qual nós usamos o the na frente. São poucas exceções, mas nós temos algumas. Uma delas é no caso dos Estados Unidos. I'm from the USA. Já não posso dizer isso, por exemplo, I'm from the England. I'm from the Germany. Não posso colocar. Mas no caso dos Estados Unidos, sim, eu posso colocar I'm from the USA. Até porque o nome do país é os Estados Unidos. Ok? Muito bem. Passando agora, então, para o nosso próximo quadro, nós temos a gramática do Present Progressive. O Present Progressive, gente, é a gramática do presente progressivo. É uma gramática que diz, né, que mostra uma ação que está acontecendo no momento em que você fala. Por exemplo, eu estou falando, ela está bebendo, nós estamos estudando. E a estrutura dela é muito simples. Colocamos o verbo to be, I am, you are, he is, she is, etc., né? Mais o verbo com ing no final. Exemplos. I am studying now. He is working at this moment. Então, eu estou estudando agora. Ele está trabalhando no momento, neste momento. Rosemary is reading a book. They are speaking English now. Então, Rosemary está lendo um livro e eles estão falando inglês agora. Margaret and Paul are playing with the children. The girls are writing a letter. Então, Margaret e Paul estão brincando com as crianças e as meninas estão escrevendo uma carta. Na forma interrogativa, é só a gente inverter a posição do verbo. Por exemplo, vai ficar Am I studying now? Negativa, só botar no caso aqui o not. Ó. I'm not studying now. He's working at this moment. Ficaria na pergunta, is he working at this moment? Negativa, he isn't working at this moment.
Então, é só nós conjugarmos o verbo to be da mesma forma como já aprendemos antes, tanto na pergunta, vindo na frente do sujeito, como na negativa, adicionando not junto a ele. Tudo bem? Muito bom. Agora, nós vamos ver aqui a gramática, a diferença, né, entre o a lot e o a lot of. A lot significa muito, mas de intensidade. Tá? Então, por exemplo, I am working a lot. Eu estou trabalhando muito. They're studying a lot. Eles, ou elas, né, estão estudando muito. Já o a lot of significa muito, muita, muitos, muitas. Mas é de quantidade e não de intensidade. Por exemplo, she's drinking a lot of juice. Ela está bebendo muito suco. You're eating a lot of food. Você está comendo muita comida, tá? Poderia também utilizar como muitos. Por exemplo, se eu dissesse que há muitas cadeiras aqui, tá? Por exemplo, se eu disser assim, há muitas cadeiras aqui. Eu vou dizer there are, lembra do there are? De tem, há ou existe. There are a lot of chairs here. Muito fácil, né? Então, muito, muita, muitos ou muitas, a lot of. Muito, intensidade, a lot. Ok? Então, continuando aqui com a nossa aula de gramática, tá? Agora nós iremos ver a pronúncia do artigo definido the. Ele pode ter dois sons. Ele pode ter um som de como se fosse um we, the egg. Ou pode ter também como se fosse o som do como no caso, the table. O que vai fazer a diferença é a palavra seguinte. Se a palavra seguinte vier com som vocálico, o som do artigo vai ser the egg. Porém, se a palavra seguinte vier com um som de consoante, o som do artigo vai ficar the, como no caso, the table, ok? Isso aqui é muito simples, tá? E para nós, então, encerrarmos com essa gramática, temos aqui mais dois quadros explicando a gramática do some, do any e do none. Vamos lá. Some significa algum, alguns, alguma, algumas. Ele é usado em frases afirmativas. Exemplo, there are some people here. Existem, né, ou tem, algumas pessoas aqui. Any também significa a mesma coisa. Algum, alguns, alguma, algumas. Só que ele é usado em frases negativas e interrogativas. Tá? Por exemplo, are there any dogs at home? Há alguns cachorros em casa. There aren't any dogs at home. Não há alguns cachorros em casa. Então, nós vemos aqui que usamos em frases negativas e interrogativas, com o N. E o none, que significa nenhum, é usado em frases positivas. Por quê? Embora ele seja, né, uma palavra, no caso, se fosse pensar, não tem nenhum. Né? Quantos livros tem na mesa? Não tem nenhum. Você iria pensar assim, there aren't none. Só que o none é uma palavra negativa. Em inglês, nós não colocamos dois negativos juntos. Então, a frase tem que ser positiva. Porém, ela vai ter o sentido negativo, porque o none, que é nenhum, vai dar esse sentido. Então, todas as palavras que tiverem um sentido negativo, você tem que colocar a frase afirmativa. Jamais poderá botar negativa. Não há dois negativos na mesma frase em inglês, tá? Então, vamos lá aqui, por exemplo. How many children are there home? Quantas crianças existem ou tem em casa?
tem nenhuma. There are none. Ok? Bom, então, vamos para o nosso último aqui, né? Nosso último quadro, tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre o any, o some e o none. Any is used in a non-specific question and it has a non-specific answer. Ou seja, o any é usado em perguntas não específicas e tem uma resposta não específica. Ou seja, quando perguntar, há algumas pessoas aqui, por exemplo, né? Vamos lá. Há algumas pessoas aqui. Eu não perguntei a você quantas, apenas se há algumas pessoas aqui. Então, eu não estou esperando que você me dê uma resposta exata. Ah, tem 12 pessoas aqui, ou tem 5 pessoas aqui, ou tem nenhuma pessoa aqui. Eu não estou esperando uma resposta específica, porque a minha pergunta foi genérica. Há algumas pessoas aqui? Então, o any é usado em perguntas não específicas. Ele não tá, a pessoa que perguntar com o any, ela não está esperando que você dê para ela um número exato, apenas se tem algumas ou se não tem algumas, ok? Então, por isso, quando você usar uma pergunta com o any, geralmente se espera uma resposta com o some, que também é algumas, se for positiva, e se for negativa, você continua com o any, porque ele é usado em frases negativas e interrogativas, ok? Então, continuando aqui, vamos lá. Exemplos. Are there any children here? Há algumas crianças aqui? Eu não perguntei para você quantas, então eu não espero que você me dê uma resposta exata. Então, se for negativa, se não houver algumas crianças aqui, você vai dizer, no, there aren't any children here. Mas se houver, você vai dizer, yes, there are some children here. Já o how many, ele é específico e ele espera uma resposta específica. Até porque o how many é quantos ou quantas. Então, ele requer que você dê a ele números, algo específico. Então, por exemplo, how many people are there here? Quantas pessoas tem aqui? Ele espera que você dê a ele algo específico, um número. Por exemplo, there are 7 people here. Ou se houver nenhuma, there are none. O none é específico, porque o none é o mesmo que zero. Nenhum é igual a zero. E zero é conhecido. Você sabe quantos? Zero, nenhum. Por isso que o none é específico. Ok, pessoal? Muito bom. Então, eu espero que você tenha curtido essa aula e aprendido muito hoje também. Eu fico por aqui e até a próxima. Goodbye. So long.